ProWork é um projeto de pesquisa financiado pela FCT que teve início em 2023 e terá o seu término em março de 2026. O meu nome é Filipe Reis, sou antropólogo e investigador do Centro em Rede de Investigação em Antropologia e membro da equipa deste projeto. Tenho comigo as sociólogas Luísa Veloso, do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE, e Paula Urze, do Centro Interuniversitário de História das Ciências e das Tecnologias. A Luísa e a Paula coordenam o ProWork e é nessa qualidade que vou conversar com elas para que nos expliquem de que trata este projeto, quais são os seus objetivos e que resultados se espera que produza. Luísa, gostava de começar por ti, pedindo-lhe que nos expliques o sentido do acrónimo escolhido para dar nome a esta pesquisa, ProWork. O que é que está por detrás deste nome? Então, ProWork junta dois termos, que são também dois conceitos, o conceito de projeto e o conceito de trabalho, em língua inglesa, e o objetivo é, no fundo, discutir de que forma é que nas sociedades capitalistas contemporâneas a dinâmica da projetificação do trabalho tem vindo a alargar de uma forma bastante notória a muitos setores da atividade económica e profissões que, há não muito tempo atrás, não trabalhavam por projeto. O conceito de projeto, aliás, eu recordo-me que encontrei um livro uma vez numa conferência que se chamava-se Managing and Working in a Project-Based Society, de um dos nossos autores de referência, e foi aí que, no fundo, pensei da importância de estudar a projetificação do trabalho, que, como também outros autores e investigadores referem, foi alguma coisa muito própria e sempre presente em atividades económicas e profissionais, como é o caso da arquitetura, não é? Em que os arquitetos desenvolvem um projeto que tem um princípio, um meio e um fim, com um cliente ou o que for, e que é algo intrínseco à própria especificação das atividades, não é? E que isso não era algo tão intrínseco, digamos assim, a atividades como as que nós estamos a estudar, como é, por exemplo, no caso da economia social e outras atividades que poderemos depois desenvolver. Vamos falar disso mais à frente também. Eu gostava de voltar a esta palavra, projeto. Vem do latim projectum, que significa lançar em frente, ou seja, a própria etimologia da palavra refere-se a algo que é lançado ou projetado no futuro, implicando, portanto, as ideias de planeamento e antecipação. Paula, podias explicar um pouco de que forma, em que contextos históricos e setores de atividade, esta ideia se tornou progressivamente uma forma de organizar o trabalho? Bem, como a Luísa estava a referir no final da sua intervenção, a ideia de projeto surge muito associada, e podemos talvez remontar aos anos 60 do século passado, muito associada à engenharia civil, à arquitetura e à engenharia no geral. Portanto, a necessidade desse tal planeamento e dessa tal antecipação e dessa tal estruturação das tarefas e de projetos com um período específico, temporário, que é uma também das características que está associada a este tipo de forma de trabalho. E, portanto, essa perspectiva e o desenvolvimento e proliferação das tecnologias de informação, que também trouxe e reforçou essa ideia de projeto e todo um conjunto de dispositivos que até intensificaram e fragmentaram ainda mais essa lógica de trabalho por projeto, acabou por criar uma densidade suficientemente forte nesses setores, que depois acabou, por múltiplas razões, expandir a diferentes setores. Ou seja, essas microestruturas de organização acabaram por ser, como a Luísa aliás referiu, abarcar setores que à partida não seria tão expectável
em que essa forma de organização imperasse, digamos assim. E, portanto, não é por acaso que se fala na Project-Based Society, no sentido em que acaba por ficar muito alargado a diferentes setores de atividade, como referido. Sim, e talvez acrescentasse àquilo que a Paula referiu, que eu estava a dar o exemplo, por exemplo, da área da economia social ou do terceiro setor, em que é muito notório que a dependência das próprias organizações de apoios financeiros nacionais e supranacionais, por exemplo, da Comissão Europeia, etc., fez com que estas organizações tivessem que se organizar em função de um projeto que é apresentado e, portanto, há uma espécie de subordinação da organização do trabalho também à possibilidade de ter financiamento, enquanto que num passado não muito remoto, não é? No caso português, sabemos que a economia social se desenvolveu inicialmente também muito ligada à Igreja e à Santa Casa da Misericórdia, etc., e à criação das IPSS, mas havia financiamentos permanentes, não é? E hoje eles continuam a haver, mas como há muito mais necessidade dessas de estruturas na área do social responderem a urgências que nós temos na sociedade portuguesa, neste caso, e não só em Portugal, isso fez com que se começasse a trabalhar em função de um projeto, não é? Portanto, se há projeto, há dinheiro, se não há projeto, não há dinheiro. E, portanto, eu acho que isso também é um fator importante termos em atenção e que acompanha, mais uma vez, voltando ao início da nossa conversa, estas transformações dos sistemas capitalistas, não é? É alguma coisa em que a área económica e a área política estão muito interligados, não é? Com todas as consequências que depois têm nas políticas públicas, etc. Gostava também de perceber em que setores de atividade é que está a ser desenvolvida a pesquisa e as razões porque foram escolhidos esses setores de atividade e não outros. Então, para termos assim um chapéu, o desenvolvimento das sociedades e das economias capitalistas tem vindo a pugnar aqui neste domínio por um desenvolvimento de formas de projetificação que contemplam o Estado, o setor privado, tanto o setor público, o setor privado e aquilo que se chama a economia social e solidária, o terceiro setor, que está no fundo no meio destes dois mundos, digamos assim. Ou também há pessoas que dizem o mercado, não é? Pronto, eu gosto mais de dizer a economia. Então, o setor privado. E procurando focar estes três grandes domínios, nós escolhemos 4 grandes áreas, não é? De atividade económica e de atividade profissional. E, portanto, como há pouco já tínhamos abordado, a economia social e solidária, o terceiro setor, ou o que lhe queiramos chamar, não é? Há várias designações, em que tem sido bastante evidente o desenvolvimento de trabalho por projeto para respostas e urgências sociais das sociedades capitalistas, pronto, as nossas sociedades contemporâneas. Trabalhar em áreas como a exclusão social, a toxicodependência, a necessidade de habitação, etc. Em segundo lugar, temos a área das artes e da cultura. É muito notório o desenvolvimento ou o desaparecimento, digamos assim, de estruturas permanentes com apoio público, não é? Teatros, companhias de teatro, etc. E a emergência cada vez mais de trajetórias de artistas e de técnicos que têm atividade e que têm um rendimento económico se tiverem um projeto. Pronto. E, portanto, mais uma vez, havia uma continuidade e passa a haver uma intermitência, digamos assim. Até do ponto de vista legal, isto já está a ser implementado em Portugal, que é o trabalho intermitente, mas pronto, poderíamos depois voltar aqui. Em terceiro lugar, as atividades daquilo que nós chamamos de investigação e desenvolvimento. O que é que isto significa? Atividades em que, no fundo, se desenvolvem projetos de investigação articulando o conhecimento das universidades e as necessidades das empresas. E mais uma vez, são projetos nacionais e internacionais e que estão muito associados a esta importância de promover uma articulação entre dois mundos
em que não só se perspectiva um conhecimento científico que seja relevante para o desenvolvimento das atividades industriais, como mesmo dentro das empresas, cada vez mais também temos pessoas a desenvolver atividades de investigação. Pronto. E, finalmente, o quarto, que tem a ver com as atividades de consultoria e gestão, talvez depois a Paula possa aprofundar um bocadinho este quarto setor, que é mais a sua área do que a minha, que é, no fundo, a chamar a atenção. É um grande mundo, um grande bolo, digamos assim, que tem a ver também com o desenvolvimento do setor terciário da economia e de que estas áreas têm vindo a ganhar muita força do ponto de vista da consultoria na área financeira, na consultoria da área da gestão, e em que, mais uma vez, o que nós temos é um trabalho em que os profissionais, nesta área estamos sempre a falar em profissionais altamente qualificados, e nas outras de alguma forma também, trabalham em função de um projeto específico, por exemplo, fazer uma consultoria para uma empresa, ou uma consultoria para o mercado financeiro, e que tem um período específico de tempo e trabalha-se com uma equipa para depois, a seguir, provavelmente, ir trabalhar com outra, não é? E, portanto, estes 4 setores não só são uma evidência, do nosso ponto de vista, bastante clara do alargamento da forma de trabalho por projeto, que não era evidente não há muito tempo atrás, e, por outro lado, porque nos permite perceber as lógicas de articulação entre o Estado, ou o setor público, o setor privado, e a economia, ou o mercado, e todo o setor da economia social e solidária, não é? E, portanto, no fundo, foi essa a nossa intenção. Paula, queres destacar ou acrescentar alguma coisa? Talvez só 2 ideias, só para reforçar em termos destes 2 setores, da relação universidade-indústria e da consultoria, que são os setores onde estou mais ligada em termos até de investigação empírica. Portanto, reforçar esta ideia que, no fundo, a Luísa já aflorou, que justamente a lógica dos projetos, e quer sejam projetos mais de investigação e desenvolvimento, mais centrados só na academia ou na relação com as empresas, a lógica é sempre uma lógica de financiamento, e todos nós vivenciamos isso mesmo quando estamos em projetos. E, portanto, se a lógica é uma lógica por projeto, financiamento por projeto, tudo o resto funciona nessa lógica. Portanto, os tempos, as tarefas, os registros, os deliverables, tudo numa lógica muito definida temporalmente, fragmentada e ao mesmo tempo em equipa, mas toda a lógica, pouco questionamento em relação a esta própria lógica, porque esta própria lógica é uma lógica que funciona, no fundo, no seu próprio financiamento, e, portanto, nós estamos a alimentar determinado tipo de lógica que nos ultrapassa, mas que todos nós alimentamos desta forma. E, portanto, isto, sem dúvida, que intensifica aquilo que é o trabalho por projeto. E isto depois, até na relação com a indústria, naturalmente que isto também passa. Portanto, nós na academia funcionamos assim, os moldes de funcionamento são assim, temos relação com a indústria e temos projetos que são com a indústria, e justamente isso também, não, digamos aqui que são porosos no sentido de absorver determinado tipo de lógicas. Do ponto de vista da consultoria, há uma grande intensificação deste tipo de lógica, que no fundo imperou neste tipo de área, mas que cada vez mais, até para responder a estes requisitos de financiamentos de projetos, e porque estas empresas se posicionam muito para responder a estes requisitos, quer do ponto de vista empresarial, numa lógica mais de consultoria do ano-to-ano, como se costuma dizer, quer numa lógica de responder a projetos maioritariamente internacionais, portanto, eles posicionam-se de forma a ser o mais eficientes possível, no sentido de dar resposta à lógica que é montada do projeto. E quanto mais eficientes eles forem do ponto de vista da projetificação, mais eles sentem que têm capacidade de responder a esse mercado das empresas e a esse mercado dos projetos.
e há até um discurso performativo desse ponto de vista. Todo um conjunto de termos que respondem a essa lógica, que são criados e que tendem a mostrar muita eficiência do ponto de vista do seu trabalho e da sua resposta às lógicas europeias e às lógicas nacionais das entidades públicas, que muitas vezes servem como intermediário na passagem do dinheiro para essas organizações. Ou seja, as próprias empresas de consultoria se posicionam muito no intermediário, com um diálogo muito próximo e de alavancar as relações e trabalhar muito bem esse tipo de relações com as entidades nacionais públicas. Okay. Não sei se posso só acrescentar uma coisa, Claro. só para ser um bocadinho mais evidente. Por exemplo, no caso da investigação, não é, que nós estamos aqui a desenvolver, parece um bocadinho evidente que os investigadores trabalham por projeto, mas não é evidente. Nós podemos ter um programa de investigação, diria eu, não é, que poderia durar, sei lá, imagina, a nossa carreira profissional, não é? Nós poderíamos estar 30 anos a trabalhar sobre modalidades da organização do trabalho e podia haver uma forma de financiamento diferente. E temos investigadores permanentes e temos uma loja... Portanto, é muito interessante, nós estamos aqui a falar do ProWork porque tivemos que concorrer a um financiamento para podermos ter e continuar aquilo que nós temos os três e a nossa equipa trabalhado, mas não é evidente, não é? Portanto, não só a questão, por exemplo, dos termos e da linguagem que a Paula falou, mas também o que eu acho que é muito importante é que nós estamos a naturalizar uma forma de trabalho por projeto. E também queremos, a nossa investigação quer chamar a atenção para isso. Aliás, deixa-me só acrescentar, já agora, que a forma como nós sentimos que as pessoas falam do projeto é com uma tal naturalidade de forma de funcionamento que em determinados setores até acaba por ser pouco questionado. E ainda na lógica do que a Luísa estava a dizer, se nós falarmos em programas, nós podemos falar numa sequência de projetos, ou seja, não necessariamente abolindo a ideia de trabalhar por projeto, mas não confinando um conjunto de relações laborais, de formas de trabalho ao projeto. Nós podemos ter um programa muito mais alargado que incorpora projetos, mas que depois não fragmenta, não restringe a relação do trabalhador com a instituição a projeto por projeto, mas sim a um programa que existe de longa duração, com um determinado tipo de estratégia, de propósito, etc. Pois, é muito interessante estas vossas observações sobre a naturalização da ideia de projeto como a forma de trabalhar. E, no entanto, e a minha pergunta agora vai para aí, nós sabemos que esta forma de trabalhar altera profundamente padrões temporais e espaciais e formas de organização do trabalho. Ou seja, no trabalho tradicional, vamos chamar assim, ou não projetificado, as tarefas que os trabalhadores desempenham estão, em princípio, estruturadas por padrões temporais. Por exemplo, um horário de trabalho definido, no contrato de trabalho, etc. Mas também por padrões espaciais. Um posto de trabalho fixo e definido, contratualizado. Ora, nas vossas descrições, parece-me evidente que nestas formas de trabalho projetificado é a própria atividade que está desdobrada em tarefas, em prazos, em objetivos, aquilo a que a Paula há pouco se referia quando falava da eficácia, não é? Ser muito eficaz como uma meta. E, portanto, são estas coisas que definem a estrutura e, até certo ponto, a forma como as pessoas trabalham. Em que medida o projeto está a dirigir a estas questões e o que é que ele nos poderá dizer acerca dos impactos que esta forma de dividir e organizar o trabalho pode ter na vida profissional e pessoal dos trabalhadores? Qual é a relevância desta dimensão no ProWork, esta dimensão da análise? Portanto, esta investigação depois está ancorada num conjunto amplo de dimensões. Se calhar não vamos aqui elencá-las todas, mas, por exemplo, pegando naquilo que tu estavas a referir, a questão das relações de emprego, na modalidade, não é? O que acontece é que num trabalho projetificado, por exemplo, no setor das artes, ou até também na economia social e solidária, a pessoa tem um vínculo enquanto o projeto existe.
não é? Quando o projeto desaparece, a pessoa fica desempregada. É mesmo assim, não é? A mesma coisa se passa em relação à investigação. Por exemplo, nós na nossa equipa, não é? Temos um conjunto de pessoas, eu diria privilegiadas, como é o caso de nós três, que na realidade somos professores universitários, temos uma carreira, mas temos pessoas que estão no projeto enquanto ele durar e depois a seguir não sabemos. E é a tal dificuldade, eu assumidamente acho que é pena, não é? Que é, em vez de termos um programa, temos um projeto. Portanto, esse é um exemplo, não é? Outro exemplo que é muito interessante, que nós incluímos na nossa investigação e que eu acho que é bastante importante, tem a ver com a questão das questões do espaço de trabalho. Também se tornou cada vez mais evidente, isso vê-se, que, por exemplo, trabalhar em open space, não é? Como se diz, estou a usar o termo em inglês propositadamente, há pouco a Paula também já falou no one-to-one, nós temos podemos depois falar na questão da ditadura da língua inglesa, diria eu, que é o espaço flexível tornou-se alguma coisa também muito naturalizada. É perfeitamente normal e aceito por toda a gente que se trabalhe em open space, que não se tenha uma secretária para trabalhar e isso tem consequências para a nossa vida também enquanto pessoas, não é? Por exemplo, eu lembro-me de falar com pessoas que é uma coisa muito simples, não é? Que é uma pessoa numa secretária não ter a fotografia dos filhos, por exemplo, ou não ter a sua planta favorita, porque no dia seguinte tem que ir para outro posto de trabalho qualquer, é uma evidência de flexibilização. E, como diz um sociólogo que eu gosto muito, que é o Richard Sennett, diz o problema não são as rotinas de trabalho, não é? Porque as rotinas são importantes. O problema é o trabalho monótono, pobre, as pessoas serem mal remuneradas, etc, etc. Portanto, a questão do espaço é uma questão muito importante e nós estamos a trabalhá-la, não é? E acho que é muito importante. Por exemplo, na área do setor social, alguns dos projetos que nós estamos a analisar são projetos na rua, não é? De acompanhamento de pessoas associadas, por exemplo, à questão da habitação. E, portanto, a rua é também um espaço de trabalho para essas equipas, não é? Portanto, essa é outra dimensão importante. E depois há uma muito, muito importante que se discute muito, que é esta questão do equilíbrio entre vida privada e vida profissional, não é? Porque foi uma conquista, como há pouco tu estavas a referir, houve uma conquista, que foi, eu vou trabalhar das 9 às 6, não é? E hoje em dia, como sabemos, isso não é uma realidade para muitos de nós, não é? Ou seja, nós temos uma atividade permanente, porque temos as tecnologias, porque temos teletrabalho, e isso leva a uma fluidez entre aquilo que é a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Portanto, isto são só para termos alguns exemplos desta fluidez, não é, da atividade e dos vários impactos na vida pessoal, nos tempos de trabalho, como já tinhas referido, nos espaços de trabalho, na precarização das relações de trabalho, há projeto, há trabalho, não há projeto, não há, e, portanto, tudo isto tem muitas consequências, não me quero alargar muito, mas pronto, nós temos todo um conjunto de dimensões de análise em que estamos, de facto, a constatar isso. E também só para referir que nestes os tais 4 grandes domínios da atividade económica e profissional que eu referi, o que é muito interessante é que eles são muito heterogéneos, mas há estas linhas, digamos assim, de organização do trabalho que são comuns, cada uma com as suas configurações distintas, obviamente, não é? Só dar aqui uma nota em relação justamente à ideia de projeto e de trabalho organizado por projeto e no fundo, em determinados setores ou em determinados contextos, quase que se tende a passar a ideia de um certo glamour associado a trabalhar em projeto, ou seja, é muito inovador, é muito diferente, é muito flexível, dá-nos muita liberdade. Cria-se um bocado quase esta retórica, quando depois tende a dar a ideia de que o trabalhar em projeto quase que nos liberta de uma hierarquia mais tradicional.
e, portanto, nós temos mais flexibilidade de trabalho. Ora bem, isto é uma retórica enganosa, porque, no fundo, as microestruturas de projeto incorporam essa lógica hierárquica agora com diferentes características. Muitas delas deslocadas para a tecnologia, outras deslocadas para a autorregulação e regulação de pares forte, e em que muitas vezes os líderes do projeto incorporam aquilo que eram a racionalidade de uma lógica mais tradicional e hierárquica de organização. Ou seja, tende-se a passar a ideia de que estamos aqui numa organização muito paritária, porque já não tem aquela estrutura organizacional e, portanto, nós agora movimentamos no projeto, perpassando quase a ideia de que, ao trabalhar em projeto, nós não temos essa hierarquia, ou seja, nós temos outro tipo de hierarquia e outras lógicas de controlo e de verificação e de vigilância. E mais uma vez reforço, cria-se esta ideia em determinados contextos que tem um grande glamour, esta ideia de nós não trabalhamos numa hierarquia tradicional, nós trabalhamos por projeto, como se isso significasse estar liberto de um determinado tipo de lógicas de controle e de vigilância, etc, etc. Tem outras características e outros movimentos e outros lastros. Sim, eu acho que há dois elementos muito interessantes a pensar naquilo que tu estavas a dizer, Paula, que é a criação de ferramentas tecnológicas, softwares de gestão de projetos tornou-se um negócio em si. E, portanto, estas ferramentas são muito rígidas, são de elevado controle sobre o trabalho. Claro que não queremos estar aqui a dar uma imagem de que é tudo negativo, não é isso, não é? Obviamente. Há elementos que são interessantes e que são relevantes, mas o que é verdade é que há uma rigidificação e um mecanismo de controle. E associado a isso, às tecnologias e a esta, digamos, homogeneização da abordagem, que é outra coisa que eu há pouco estava a dizer, um bocadinho em tom de brincadeira, mas que não é brincadeira, que é esta coisa da utilização do inglês, não é? Por exemplo, quando eu me dei conta, na investigação anterior a esta que fiz, que as equipas têm um project owner, um project manager, um project developer, só para falar nestes três, estamos a falar de uma hierarquia, não estamos a falar, como a Paula referiu, de uma equipa matricial e horizontal. Isso não é verdade, não é? E, portanto, isto também tem um efeito homogeneizador, digamos assim, das formas de trabalhar. E utilizar a língua inglesa permite homogeneizar isso também, não é? E isso nos vários setores de atividade. E, portanto, estas ferramentas que entretanto se transformaram no negócio, não sei se é muito ou se é pouco produtivo, ainda não chegámos lá, se calhar na nossa próxima investigação, mas é muito interessante essa questão de se criarem softwares, portanto, tal como aconteceu no passado, quando determinadas as tarefas que as pessoas faziam na indústria passaram a estar incorporadas nas máquinas, não é? Por exemplo, as fresadoras ou tornos, etc., também aqui nós estamos a passar o nosso conhecimento para a tecnologia. E essa dinâmica está ela própria também a transformar o próprio exercício das profissões, a exigir novas competências, etc. Ou seja, quase se vocês estivessem pensando no ProWork, pensar numa geração que está agora a chegar ao mercado de trabalho, não é? E que provavelmente se vai deparar com realidades laborais como aquelas que vocês têm descrito. Que exigências em termos de competências e de formação é que estas novas formas de organização do trabalho por projeto exigem dos trabalhadores? Bom, portanto, trabalhar por projeto, como há pouco referi, exige competências que não têm a ver com uma atividade profissional específica, não é? Que são podemos dizer, os project skills, não é? Se usarmos novamente o termo em inglês, não é? Portanto, e há formações, e há uma associação em Portugal já de gestão, já não me lembro da designação integral, mas que é gestão de projetos, e portanto as pessoas têm que ter uma capacidade de gestão que é de gestão da informação,
que é de controlo, não é? E de planificação. Isto estou a dar só 3 exemplos, não é? E, portanto, a gestão das equipas passa muito por eu conseguir garantir que os objetivos do projeto são concretizados. Isto na indústria, se calhar, parece um bocadinho mais evidente, mas, por exemplo, nas artes, não é? Um artista pode-se ver na iminência, e vê-se na iminência, de ter que conceber um projeto. Então tem que fazer um orçamento, muitas vezes não tem um produtor para fazer isso, não é? E, portanto, tem que fazer. Tem que fazer um projeto, tem que fazer gestão de custos, tem que fazer todo esse trabalho, que é alguma coisa que não tem nada a ver com a atividade profissional em si, não é? Portanto, depois, em função dos setores, não é? Pode ser uma coisa mais fácil ou mais difícil. Por exemplo, no caso das artes, parece-me mais complexo, não é? De nós termos técnicos de luz, de som ou artistas, não é? Que têm que desenvolver este tipo de competências. E aí, muitas vezes, não têm formação, nem têm acesso a isso, não é? Porque nem sequer têm dinheiro para pagar uma coisa dessas. E eu acho que isso que no fundo, é o desenvolvimento de competências de gestão que estavam mais afetas a essa área em si, não é? Que é a formação em gestão, ou como nós chamávamos no passado, os quadros, que hoje já não se chamam os quadros, não é? Chama-se os gestores, ou os managers. E, portanto, isto é alguma coisa que é cada vez mais exigido às novas gerações, não é? Também, desculpa só dizer isto, também associado a este imperativo, agora vamos ver um bocadinho só para dizer isto, que não resisto, que é haver a produção da ideia de que as universidades têm que formar pessoas para o mercado de trabalho. Isto seria uma grande discussão, mas não vamos por aí. Desculpa. Bem, só para voltar um bocadinho atrás, ainda em relação aos programas, portanto, eu não sei o nome dos programas, sei que existem múltiplos programas que estão direcionados para isso. Um deles, penso que é o Agile, mas há muitos outros e que, em alguns setores, os próprios entrevistados os referem recorrentemente. Portanto, estás-te a referir especificamente a programas que são de software para fazer gestão de projeto. Sim, e formação, esta própria associação desenvolve muita formação de gestão de projeto. Há pós-graduações em determinadas universidades dirigidas para a gestão de projetos. Claro que há muitos gestores ou managers que exercem a profissão e que não frequentaram propriamente os cursos, mas também há esta ideia performativa de criar um conjunto de skills para tornar o gestor de projeto cada vez mais eficiente e com todos os dispositivos técnicos e as terminologias e os procedimentos para que aquilo seja eficiente, eficaz e, portanto, há toda uma lógica montada, muito evidente e uma racionalidade muito própria associada ao que é o gestor de projeto. Muito, muito própria. Portanto, e lembro-me na consultoria, por exemplo, se falou numa das entrevistas que é o que é ser um trabalhador muito eficiente do ponto de vista da consultoria e da eficácia da gestão do projeto. E, portanto, vai muito nesta lógica de funcionamento, com uma racionalidade muito própria. Para além disso, também há uma questão que gostava de sublinhar, que é a ideia, e que também está ligada a outro chavão, digamos assim, que hoje emerge, e não é por acaso, que é a ideia do empreendedorismo, a ideia do empreendedor, que muitas vezes nestas empresas, para além do trabalhador que está adstrito ao projeto e que está confinado o seu tempo de trabalho àquele projeto, há depois um outro trabalhador que surge, que é o empreendedor, ou seja, que tem quase uma pequena atividade em nome próprio, mas também contribui e, portanto, não está adstrito à empresa, não é trabalhador da empresa, trabalha no projeto com os outros trabalhadores que estão confinados ao projeto, mas que no fundo trabalha por si próprio, trabalha por conta própria
E isso é uma coisa que também há uma racionalidade e uma retórica muito própria em prol desse tipo de atividade. Porquê? Porque isto também desresponsabiliza outro tipo de entidades e, portanto, somos nós próprios que temos que ser donos do nosso trabalho, das nossas, dar conta do que temos para fazer e criar os nossos próprios projetos diários, diria eu, mensais, anuais. Por exemplo, na literatura sobre isto, no setor das artes, que é a área que eu tenho estado mais ligado dentro do projeto, como vocês sabem, uma das leituras que é feita para a progressiva introdução e disseminação de formas de projetificação é que as próprias estruturas artísticas, como as indústrias culturais, estão a passar o risco, atuando em incerteza, passam o risco para as pessoas. E, portanto, são os trabalhadores assumem o risco e o projeto é a forma ideal para que esse risco seja transferido para os trabalhadores. Isto, acham que é apenas qualquer coisa que está a acontecer no setor das artes? Ou, por exemplo, em setores como o da consultadoria, o do terceiro setor, ou a investigação e desenvolvimento, está a acontecer também, esta transferência do risco do trabalhador e o projeto como recurso ideal para que isso aconteça? Quer dizer, como tu já referiste, Paula, não é? Isso é bastante evidente, não é? Nas áreas, por exemplo, da consultoria e da gestão, não é? Okay. Das tecnologias de informação. Sim. Em alguns contextos, em determinado tipo de empresas, até porque aí alia-se outra questão, é que pode haver casos em que isso é uma pretensão do próprio trabalhador, porque são áreas que têm mais facilidade em termos de inserção no mercado de trabalho, mas há áreas em que isso não é evidente que isso aconteça assim, ou seja, também se cria essa ideia de que é bom que assim seja. Eu tenho a minha empresa, eu faço o que eu quero, eu escolho os meus clientes, quer dizer, isso é também muito falacioso no sentido em que há uma racionalidade incorporada que já cria essa predisposição para assim funcionar. E isso dá muito jeito a determinado tipo de empresas e a determinado tipo de setores, que é justamente o que tu estavas a dizer, que é passar o risco para o outro. Os encargos, de quem são os encargos? São do trabalhador. De quem é o risco? É do trabalhador. Pode gerir de outra maneira, não está confinado a uma empresa? Sim, mas o que é que isso significa do ponto de vista das perdas e dos ganhos? Sim, por exemplo, há pouco quando estava a dizer o Project Owner, eu acho que é uma expressão muito forte, não é? Eu sou dono de um projeto, significa que sou eu que tenho que prestar contas por ele, não é? Mesmo que esteja dentro de uma empresa, não é? Mas também gostava de dar um exemplo de uma investigação, de um dos projetos que nós estamos a estudar e que é dentro de uma empresa industrial. Desculpa. Eu vou aproveitar exatamente isso que estás a dizer para avançarmos um bocadinho e quero fazer, e por exemplo, a partir do que está a ser feito no projeto, o projeto está em curso, não é? Qual é o ponto de situação da pesquisa? Em que ponto é que o projeto está agora neste momento? Sim. Em que ponto é que está? Pronto, portanto, nós há pouco, se calhar não explicitamos totalmente, mas nós escolhemos, obviamente, o projeto como unidade de análise e estudamos 2 projetos em cada um dos 4 setores. Portanto, são 8 projetos que estamos a estudar. Estamos a acabar todo o trabalho empírico, uma parte bastante substancial já terminou, portanto, falta muito pouco para fecharmos, digamos assim, essa porta, embora para nós, enquanto investigadores, fechar esta porta é sempre muito complicado, porque achamos sempre que vêm coisas importantes. E estamos a começar o trabalho analítico, não é? O trabalho analítico de entrevistas, de diários de campo, portanto, diários de campo que cada um dos investigadores foi escrevendo, as suas notas, e de documentação. Pronto, portanto, este é, no fundo, o ponto da situação em que nós estamos. E, portanto, o trabalho de análise, à semelhança do trabalho de terreno, não é? Que nós fizemos durante mais de um ano, porque são 8 projetos, portanto, é bastante denso. É um trabalho que agora nos tomará os próximos meses
E é nesse ponto em que nós nos encontramos, não é? E neste ponto já há alguns resultados que foram alcançados? Sim, pronto, por exemplo, eu estava a dar um exemplo, há pouco estava a referir uma das investigações que nós já terminamos, feita numa empresa da área industrial, em que nos focamos num projeto de investigação em parceria com uma universidade. E uma das coisas que foi muito interessante foi precisamente, só para termos um exemplo, percebermos que a ligação desta empresa à universidade é uma coisa que faz parte da sua trajetória, que é muito interessante, não é? Imaginemos, 20 ou 30 anos, é uma coisa de longo prazo. E, por outro lado, isso fez com que, por exemplo, e eu tive a oportunidade de assistir a mais do que uma vez, a empresa criasse uma espécie de um comitê que reúne de uma forma bastante regular. E nesses comitês é muito interessante, e lá está, eu acho que isso está muito para lá da lógica da projetificação, não é? Porque é a possibilidade das empresas implementarem determinadas práticas em que os vários profissionais estão todos presentes. Claro, não estamos a falar dos operários, obviamente. Estamos a falar de engenheiros de diferentes níveis e, como não é uma empresa de capital português, vêm pessoas também da empresa-mãe para estar nestas reuniões. E estão a discutir durante uma manhã, imaginemos, 3 horas, por exemplo, uma oportunidade de mercado, a partir dos projetos que têm em curso. E isso é muito interessante, porque nós temos estado até agora a discutir as lógicas da projetificação com todas estas características que há pouco desenvolvemos, mas também é interessante, não é? E é importante como resultado da nossa investigação que, por exemplo, tínhamos encontrado ou estejamos a estudar uma empresa focada num projeto, mas que tem práticas de reflexão e de auscultação em conjunto já não são permanentes, não é? Não é uma coisa temporária, é uma coisa permanente, faz parte da organização de trabalho deles. E isso é uma evidência interessante também porque, por exemplo, também para surpresa minha, por exemplo, não só vêm as pessoas da empresa-mãe, como eles convidam professores, não é, ou investigadores, especialistas de uma determinada área de tecnologia ou de produção industrial para discutir isto com as equipas. E estamos a falar de uma reunião com 30 pessoas, não é, de várias áreas. E, portanto, digamos que são momentos que nós muitas vezes não encontramos nas empresas, não é? Que é, no fundo, se quisermos usar uma expressão corriqueira, o parar para pensar, que é uma coisa que é cada vez mais escassa nas nossas sociedades. E, portanto, isto para dizer que os projetos coexistem, por exemplo, com o desenvolvimento deste tipo de práticas dentro de uma empresa. E estamos a falar de uma empresa, não é portuguesa, mas é localizada em Portugal e é dirigida por portugueses, não é? Portanto, este eu acho que isto é um resultado importante também para chamarmos a atenção. Outro exemplo que eu acho que é importante é esta dependência desde o desenvolvimento destas atividades. Isso é transversal a muitos setores, não só a este, mas, por exemplo, às artes, das fontes de financiamento. Há pouco referimos isto. Eu acho que isto de facto é uma questão muito, muito relevante. A investigação depende de nós conseguirmos financiamento, acima de tudo público também, às vezes privado, mas muito público. E as instituições no setor da economia social e solidária estão cada vez mais dependentes de conseguirem financiamento. E para conseguirem financiamento, o que é que fazem? Têm que montar projetos, não é? E só para acrescentar sobre este aspecto, que eu também acho que é um resultado interessante do nosso projeto, nós também dizemos projeto, não é? É o facto de, muitas vezes, as candidaturas serem feitas em função da agenda, não é? Por exemplo, determinados temas.
Por exemplo, imaginemos, voltando à economia social e solidária, se estamos a discutir, por exemplo, a questão da habitação, que é uma questão muito, não é só em Portugal, a nível internacional, é uma questão bastante preocupante. Então, eu para poder ter financiamento, vou fazer propostas na área da habitação. Por exemplo, no caso das artes, não é? É muito evidente, uma das coisas muito interessantes é trabalhar com comunidades. E os artistas, eu conheço artistas que queriam tudo menos trabalhar com comunidades. E isso, à partida, não é um problema, não é? Não é uma questão. Mas, na realidade, para poderem ter financiamento, têm de trabalhar com comunidades, porque senão depois não podem não conseguir esse financiamento. Portanto, isto são algumas das conclusões ou algumas das questões que nós temos vindo já pronto, que já podemos, no fundo, referir que se têm vindo a densificar e que são evidentes, não é? Pronto, não sei, Paula Sá, se gostavas de acrescentar Não, alguns... Eu vou só acrescentar uma coisa, mas que não resulta diretamente do projeto, mas é uma reflexão um bocadinho ao lado, mas que também se prende com isto, e como a Luísa já bem referiu algumas das conclusões do projeto, eu vou introduzir esta reflexão, que tem a ver, por exemplo, quando nós pensamos numa grande empresa, não vou dizer nomes, mas numa grande empresa nacional, nós muitas vezes estamos a referir uma empresa, mas se formos ver o conjunto de atividades que ela exerce, até se pensarmos numa atividade muito concreta, que é a faturação, muitas vezes isso não é exercido pela empresa, são por empresas exteriores. Ou seja, cada vez mais as grandes empresas e as empresas externalizam. E quando eu vou a uma grande empresa e vou tentar perceber quem é que são os trabalhadores dessa empresa, quais são as áreas que a empresa tem, e até áreas importantes para a empresa, não são só aquelas áreas que são mais laterais, digamos assim, mesmo áreas core, nós deparamos como a limpeza, por exemplo. A manutenção é feita por outra empresa, a faturação é feita por não sei quê, a própria produção de alguns produtos é feita por não sei quê. E, no fundo, nós estamos perante uma grande empresa que dali tiramos o quê? O management board, desculpem o inglês, e a marca. Portanto, o nome, a designação da empresa. Porque depois, se quisermos estudar os projetos, então temos que nos deslocar a essa externalização das outras empresas e temos que ir perceber como é. E aí encontramos hierarquias entre essas empresas para as quais se externaliza, porque depois depende do tipo de externalização que se faz e da importância do negócio para a grande empresa, para quem é que foi deslocalizar. Isto não tem diretamente a ver com o projeto, mas resulta também de uma reflexão da entrada nas empresas e de perceber onde é que estão os projetos. Quer dizer, não tem e tem. Tem. Voltando a uma Exato. digamos, não falamos disto no início da nossa conversa, mas a equipa decidiu escolher para estudar projetos em rede. Em rede, Exato. precisamente. Exato. Porque são esses projetos, no fundo, que nos permitem também evidenciar a lógica da projetificação do trabalho, que não é intra-organizacional, mas que é interorganizacional. E que no limite resultam nisto que eu estava a dizer, ou seja, dentro dos projetos em rede, como a Luísa disse, não é? Que nós estudamos e que tem este lastro para fora, mas no limite nós, não é o caso de ser nenhum caso de estudos que tenha estas características tão de limite, mas no limite estamos perante um projeto deste estilo, que é temos uma grande empresa em que quase tudo é externalizado. Mas essa ideia do projeto em rede, gostava de ligá-la com uma ideia que penso que foi a Paula que a mencionou há pouco, que é o efeito indutor que as redes têm de disseminarem a projetificação. Por exemplo, numa das estruturas artísticas isso parece bastante evidente, ou seja, o projeto em rede induz nos parceiros da rede, que não vou obviamente mencionar do que estamos a falar, mas os parceiros da rede não têm assim propriamente uma grande forma de organizar o trabalho sob forma de projeto, mas o facto de acolherem aquele projeto está a induzir às vezes, situações de ruptura, porque às tantas essas rupturas significam também que o parceiro não quer incorporar
a lógica de projetificação daquela atividade na sua própria estrutura. Isto é qualquer coisa que se pode dizer que estamos a conseguir observar no ProWork? Claro. Ou seja, não é só uma lógica de sobrevivência, mas é uma lógica de expansão destes processos da forma como isto se gera, não é? Que é evidente, por exemplo, no caso das relações ciência-indústria, não é? Num projeto de investigação, como as empresas, concorrendo a financiamentos, por exemplo, europeus, as empresas não tinham práticas de conceber projetos, nem de ter deliverables, como há pouco a Paula referiu, nem ter work packages, não é? Portanto, o que aconteceu foi que, quando isto começou a densificar, não é? As relações, haver projetos que resultam desta parceria, há empresas onde isto pronto, já tem muitos anos, não é? Às vezes já tem 70, 80 ou 90 anos, mas a possibilidade de se ter acesso a financiamento que não da empresa, ou que não é exclusivamente da empresa, porque há sempre uma parte que é a empresa que financia, fez com que as empresas tivessem que criar equipas de projetos e ter que responder a estas exigências, não é? De ter deliverables, de ter project leaders, de ter responsáveis, de ter que fazer relatórios, não é? E isso era uma coisa, quer dizer, nós sempre vivemos com isso, mas as empresas nem sempre viveram com isso, não é? E portanto tem que reportar, não é? Que é outra coisa, hoje também está na moda, não é? Esta coisa do report. Então, é alguma coisa que nem sempre fez parte do cotidiano empresarial, não é? Exato, e nesta linha eu lembro-me de empresas que começaram justamente a incorporar essa lógica, até grandes empresas, mas depois há uma questão interessante que era o próprio acomodar dessa outra lógica de projetos dentro das empresas às quais elas não estavam habituadas e como é que se lidava com procedimentos, tempos, estratégias que tinham mais a ver com uma lógica tradicional de funcionamento da empresa, agora com uma lógica de projetos onde os tempos, as respostas, as dinâmicas são diferentes e incorporar e criar uma dinâmica entre estes dois quadros leva a que muitas empresas tenham a necessidade de parar e de refletir, porque o que eu tenho que responder num projeto, o tempo que eu tenho para produzir para produtizar aquele produto, eu tê-lo-ia na minha empresa, mas com outros tempos, com outras reflexões, com outros parceiros. E eu aqui estou confinado a um projeto que tem determinado tipo de parceiros, e é aqueles parceiros que eu tenho que responder, é com aquelas empresas que eu tenho que trabalhar, é aqueles tempos, e a questão do tempo aqui é fundamental. E, por exemplo, no caso do setor industrial, outra coisa muito interessante que está aqui presente é a questão do registro de patentes, não é? Fala-se muito da propriedade intelectual, etc., industrial. E há empresas que desistem de patentear, porque é um processo muito burocratizado, dispendioso, Lento. não é? Muito dispendioso, muito lento, e que não é compatível com o tempo da atividade da empresa. Nem muitas vezes, nem muito menos compatível com um projeto mesmo que ele tenha 5 anos. Um projeto europeu. E, portanto, é muito interessante, muitas vezes quando se fala aqui, se fazem estas abordagens do ponto de vista de quantas patentes, etc, 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 digamos que há um mundo de não registro que nos ultrapassa, porque se calhar do ponto de vista do cidadão comum, nós achamos que quando uma empresa tem alguma coisa que pode patentear, vai patentear imediatamente, isso não é verdade. Mais uma vez, como tu estavas a dizer, a questão da ruptura também tem a ver com os prós e os contras que as empresas calculam, não é?
para, por exemplo, patentear ou não num quadro de um projeto, não é? Bom, eu gostava de vos fazer uma última pergunta. Eu acho que fica claro que as formas de projetificação do trabalho causam impactos em muitos domínios. Vou só pensar em 3. Por um lado, as próprias relações laborais, os mecanismos de inserção no mercado de trabalho, com o surgimento de novas competências e um tipo de trabalhador diferente, e o próprio exercício das atividades profissionais. Pensando nestas, mas sintam-se livres para pensar noutras, em que medida é que esta pesquisa poderá vir a contribuir para informar políticas públicas nesta área? Pronto, nós sabemos sempre que a investigação o que pode fazer não é, como é que eu ia dizer, dar indicações, influenciar diretamente, não é? Eu digo informar. Informar, exatamente. Portanto, a nossa expectativa é que vamos construir, no fundo, um corpo de conhecimento que está plasmado, olha, está plasmado nesta nossa conversa, que queremos difundir, que estará plasmado em eventos e em publicações, etc., em que queremos, no fundo, chamar a atenção, do ponto de vista das políticas públicas, para, só para dar 2 exemplos, do ponto de vista do emprego, não é? E, portanto, de chamar a atenção para as questões da flexibilização do trabalho, do multitasking, mais uma expressão em inglês interessante, de nós acharmos, ou de se propagar esta ideia de que os jovens querem saltar de trabalho para trabalho e, portanto, tomarmos os jovens como uma massa homogénea. Portanto, esperamos que contribua do ponto de vista do emprego e da configuração do mercado de trabalho para que seja possível que os poderes públicos tenham e que o Estado tenha um papel neste domínio, não é? Pronto. Outro exemplo que eu acho que é interessante, que é importante, não é? É da própria política de investigação e do seu financiamento. Portanto, continuamos aqui, a investigação está sujeita ao financiamento, a políticas de financiamento, e eu acho que é muito importante cada vez mais, voltando a uma coisa que já falamos, que é a possibilidade, eu estou a pensar que isto é um sonho, porque acho que nunca se vai concretizar, de podermos ter programas de investigação e em vez de projetos. E estes programas de investigação, por exemplo, eu estou a ver, quer na área das artes, quer na área do setor da economia social e solidária, são muito importantes, não é? Por exemplo, se pensarmos na questão da habitação, voltando para acompanharmos estes exemplos, não é, que estamos aqui a mostrar, podia ser absolutamente, é fazível e era muito importante que houvesse um trabalho de articulação das universidades com o dito mercado da habitação e com os poderes públicos sobre a questão da habitação. E, portanto, isto não se compagina com projetos sobre habitação, de 2 anos ou de 3 anos, não dá, pronto. E, portanto, eu acho que aí é uma questão bastante importante, não é? Do ponto de vista do emprego e do ponto de vista das atividades de investigação. E agora, pensando nas universidades, que eu acho que também é uma questão fundamental, é o papel que eu espero que a nossa investigação traga também da não naturalização destas lógicas, porque os discursos normativo-ideológicos, não é, desta coisa, o trabalho por projeto, o empreendedor, o hoje faço isto, amanhã faço aquilo, não é, da flexibilidade e da fluidez, etc., é nada contra, ou seja, se nós temos uma pessoa que passado 10 anos da sua atividade profissional quer ir fazer outra coisa, não é isso que está em causa. O problema é as próprias universidades naturalizam isso. Muito obrigado por esta conversa. Obrigada. Eu agradeço, foi muito interessante.